Boa noite, pessoal. Estamos só acertando os detalhes técnicos aqui para começar a gravação. A gente já vai começar, tá? Ver quem está hoje aí. A Vera. Oi, Vera, tudo bem? Oi, tudo bem? Ellen. Boa noite, Ellen. Boa noite. Você quer se apresentar, Ellen? Você é nova aqui no grupo, né? Sou. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Meu nome é Ellen Moreno, eu moro em Grand Rapids e eu tento participar dos encontros no meu break de trabalho, porque eu trabalho à tarde, então para mim é mais difícil fazer parte, mas eu nunca fui para os encontros pessoalmente, só online mesmo. Legal. Acho que você chegou a mandar alguma mensagem para mim, né? Mandei porque eu não estava conseguindo abrir, mas Legal. agora funcionou. Legal. Seja bem-vinda de novo e vamos Obrigada. começar então. Bom, boa noite a todos. Antes de a gente dar início à nossa palestra, vou sugerir que a gente faça uma oração de agradecimento. Está aqui, para essa oportunidade, a gente está reunidos novamente para estudar um pouco de Espiritismo, né? Essa doutrina foi codificada aí por Allan Kardec. Lembrando, nós somos o Grupo SIM, Grupo Espíritas de Michigan, né? A sigla SIM significa Spiritistas in Michigan. Nós somos um grupo que se reúne aqui na cidade de Farmington Hills, na milha 13, e temos reuniões semanais às quintas-feiras. Também temos a evangelização para as crianças, né? Então famílias que tenham crianças também podem vir, que vão ser acolhidas aqui. Nós vamos ter uma atividade para eles. E nós temos também passe magnético, temos um grupo de trabalho mediúnico e promovemos eventos, né? Em prol da caridade de tempos em tempos aí, que é um dos pilares do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, fiquem à vontade, quem estiver assistindo a gente aí da palestra gravada posteriormente, quiser conhecer o grupo, é só enviar uma mensagem, pedir mais informações, acessar os detalhes pelas redes sociais, temos no Facebook, temos no Instagram e temos também no Twitter. Então, temos lá as agendas, as informações, os eventos e tudo mais, ok? Vamos fazer uma oração, então, para agradecer a espiritualidade, por estarmos aqui novamente e por permitir que a gente possa praticar o espiritismo, debater, aprendermos juntos, né? É uma ciência que se aprende coletivamente através da experiência das pessoas, do conhecimento, da prática, né? Da vivência da filosofia da doutrina espírita. Então, agradecer ao mestre, nosso mestre Jesus, a Deus, acima de tudo, por permitir que essa maravilha, né, chamada vida, e esse planeta que nós temos, né, e a nossa encarnação, tudo isso são grandes oportunidades que foram nos dadas aí pelo nosso Pai. Então, agradecer por essa oportunidade e pedir à espiritualidade que nos intua, que nos dê condições aí, então, de progredir da melhor maneira possível dentro do nosso mérito. Ok? Bom, hoje o tema da palestra é Mundo Espiritual, aonde fica? Né? Esse tema eu coloquei como uma proposta que foi baseada, inclusive, num debate que teve na minha última palestra, onde a gente falou sobre reencarnação. E é um tema que sempre me intrigou muito, né? A gente ouve falar muito a respeito do mundo espiritual, que é assim, é assado e tal, mas será que a gente compreende, né? E será que existe uma compreensão lógica da localização de como que é o mundo espiritual, né? Além daquilo que a gente só ouve falar e às vezes aceita sem questionar se faz sentido, se não faz sentido. Então esse tema eu estou propondo justamente para a gente fazer essa análise crítica, né? Assim como a gente fez a análise crítica da encarnação, para ver quanto faz sentido e quanto de comprovação existe, né? Vamos fazer uma análise crítica agora do mundo espiritual, para que a gente possa não questionar, mas sim compreender
através de elementos que nos dê essa sustentação lógica, tá? Aí alguém pode falar, pô, por que o Rodrigo sempre traz temas assim, né? Além de querer provocar alguns amigos aqui que estão aqui presentes, mas por que o Rodrigo sempre traz temas assim, brincadeiras à parte? Porque eu sou uma pessoa que eu busco muito a compreensão lógica, né? Porque para mim, para fazer sentido, tem que ter uma compreensão lógica. Uma vez que eu tenho uma compreensão lógica, e para alguns outros amigos, uma vez que tenha a compreensão lógica, aquilo passa a ser uma verdade pessoal e aquilo auxilia a gente a traçar um plano para que a gente possa progredir, porque a gente realmente acredita naquilo por fazer sentido. Então, o objetivo maior, na verdade, é ajudar as pessoas a também terem essa sustentação lógica que apoie que elas vão em frente e consigam colocar em prática o plano da reforma íntima, né? Não só porque ouviu falar como que é, mas porque aquilo fez sentido, né? Aquilo tocou o coração. Então, esse é o motivo que eu busco esse tipo de temática. E também para seguir na mesma linha que Kardec seguiu durante a codificação da doutrina espírita, que é a pesquisa, né? A análise crítica, a análise lógica de todas as informações que os espíritos traziam. Ele fazia exatamente isso. Ele buscava uma fundamentação lógica para ver se fazia sentido e descartava aquilo que não fazia sentido, né? E ele sugeriu que nós fizéssemos a mesma coisa. Então, por isso que é importante manter a chama do Allan Kardec viva na questão da pesquisa científica, filosófica, a respeito de tudo que se conhece do Espiritismo. Então, para a gente começar essa explanação de hoje, eu não gostaria de passar muito horário hoje, mas a gente não tem controle de tudo, né? Então vamos tentar. Vamos começar a nossa explanação com uma das definições mais importantes que nos foram deixadas a respeito do plano espiritual. Jesus Cristo, ele veio para cá e falou muito do mundo espiritual, através de parábolas e através de ensinamentos, de certa forma adaptados para a compreensão da época, mas ele falou muito e chamou esse mundo espiritual do reino de Deus, ou o reino dos céus, né? Então, Jesus falou algumas coisas. Vamos fazer uma análise do que Jesus falou como no início do nosso debate aqui hoje. Jesus falou, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Olha a profundidade do que ele falou. Não dá para a gente colocar o reino de Deus como um local definido para onde você vai. Ele está aqui ou está ali. Ele está entre vós. A frase o reino de Deus está entre vós é muito diferente do que dizer vós estáis no reino de Deus. Você consegue perceber? Não existe essa relação. O fato do reino de Deus estar aqui não significa que nós estamos nele, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque faz muito sentido, né? Porque o reino de Deus é um estado de espírito, ou estado do espírito, né? Como o Bárbara gosta de falar. Então, você pode estar no reino de Deus, mas você não percebeu o reino de Deus. Jesus nos dá, através de suas parábolas, uma série de ensinamentos também a respeito do reino de Deus, né? Há outras frases que ele falou, né? Em contextos diferentes. Tem uma que ele fala o seguinte: há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-lhes o lugar. Jesus, então, fazendo uma referência sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Segundo o espírita, o que o espírita interpreta disso aí é que Jesus já estaria dando essa dica, né, de que o mundo ele é habitado de maneira plural, né? Não é um lugar ou outro que é habitado, o resto não é. Outra frase: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus explicando para a gente que assim que a gente conseguir atingir esse estado de consciência que ele chamava de reino de Deus, nós vamos ter tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que a gente acha que é importante para a gente, vai ser acrescentado, né? Dando aquela ideia de que quando você compreendeu o reino de Deus, você já vai ter tudo, né?
Tem uma frase até que eu leio de vez em quando, né? Está parado bem na frente do meu banheiro, assim, né? Eu leio de vez em quando, é que quando você ama o que tem, você tem tudo o que você precisa, né? E essa frase, ela serve aqui também, né? Quando você entende e se satisfaz com aquilo, você já obteve tudo, né? Outra frase: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, né? Jesus fazendo uma menção sobre esse estado de espírito semelhante ao estado de espírito de uma criança, né? Para você poder atingir o reino dos céus. Uma outra frase: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus. Fazendo menção sobre a necessidade das múltiplas existências para que a gente possa atingir esse estado de consciência através do aprendizado, né, do desenvolvimento. E uma última, né, que eu coloquei aqui, não dá para colocar todas de Jesus, nós a gente ficaria aqui só falando sobre isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Essa eu achei uma das mais interessantes, porque ele diz, essa é a maior dica que ele deu. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que significa que tem uma aparência de submissão à vontade de Deus, vai conseguir atingir esse estado de consciência. Mas é aquele que entende a vontade do Criador, a vontade das leis divinas, né? Que segue as leis divinas. Então, não é você falar que faz ou você fingir que faz e tal. É você realmente entender e fazer, né? Por vontade própria. Tá? E aí sim, vai atingir o reino dos céus. Essas passagens, elas são passíveis de diversas interpretações, né? De acordo com o grau intelectual de cada um e cada tema. Como a gente sabe que é assim que funciona, né? A evolução intelectual nossa. Nos trazem elementos para compreendermos o reino de Deus de acordo com Jesus Cristo. Quem melhor para nos dar uma dica de como é o mundo espiritual em um nível mais desenvolvido, né? Porque tudo que a gente lê de espiritismo, todas as definições de mundo espiritual que nós temos na literatura espírita, é um nível intermediário. Jesus veio falar do nível acima. Acho que foi o único, porque é o único que conhece, é o único que estava nesse nível, né? Para falar a respeito do mundo espiritual, do nível dele, ele conhece, né? Todo o resto está falando de um outro nível do mundo espiritual. Faz sentido isso? Não dá para comparar o mundo espiritual que é ditado por espíritos, por maior que seja o seu grau de elevação, com o mundo espiritual que Jesus veio nos ensinar, como sendo talvez o ponto a buscar mais acima, né? Porque a gente tem pelo menos esse conceito que Jesus é um espírito mais elevado. Bom, entendemos hoje que Jesus nos deixou uma mensagem atemporal que conseguisse transmitir a essência do seu ensinamento a diversas interpretações de acordo com a capacidade do interlocutor. Ou seja, Jesus teve uma missão, né, na parte de comunicação, de passar uma essência que, independente da interpretação dela, ela sempre levasse para o ponto aonde ele precisava que fosse, né? Seja de uma maneira totalmente lúdica, ou seja de uma maneira muito mais avançada, filosoficamente falando. O objetivo tem que ser o mesmo, tem que fazer as pessoas se melhorarem moralmente, né? Então, essa é uma missão muito difícil que Jesus teve. E a maneira com que ele executou isso foi muito brilhante, né? A sua capacidade. Que essas mensagens, por mais que você tenha diferentes interpretações, todas elas conduzem para o mesmo lugar. Vamos então, né, fundamentados em conhecimentos atuais agora, e com a ajuda da intuição espiritual, que vai nos ajudar aqui, buscar esses elementos que vão satisfazer a lógica e vão nos dar uma visão mais real do que é o mundo espiritual, talvez mais compreensível para a gente. Porque a de Jesus talvez ainda está muito longe para chegar. Veremos a visão do mundo espiritual que foi ensinada ao Kardec, baseado nas obras do Kardec. Tudo bem agora? Melhorou?
pode continuar. Bom, então, para a gente usar a doutrina codificada por Allan Kardec, a nossa referência, vamos primeiro ver o que os espíritos ensinaram por Kardec. A Camila não está entendendo nada, brincadeira. Depois eles explicam. Pluralidade dos mundos, livro dos espíritos. Pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência. Eu acho que nesse ponto, na pergunta 55, os espíritos já estavam assim meio que saturados com o Kardec, tantas perguntas. E aí, quando ele deu uma brecha, os espíritos falaram: sim, olha que vocês não são muita coisa, né? Já para deixar, botar no lugar ali, ó, isso aí, tá? Mas brincadeiras à parte, né? Estão falando que sim, e que o homem não é a raça mais evoluída, né? E eles continuam: inteligência, em bondade e imperfeição. Não é o mais evoluído. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo do privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Ou seja, muita gente acredita, né, que a Terra é o único planeta habitado, pelo menos o que se pode imaginar em uma grande distância, né? Não acredita que existe vida, por exemplo, em Marte, em Júpiter, na Lua, no Sol, e por aí vai. Até dá para entender, né? A gente tem uma interpretação de vida muito limitada, a nossa capacidade de interpretação. E os espíritos falam que não é bem assim. Como que eles explicam isso? Kardec continua: é a mesma constituição física nos diferentes globos? E os espíritos falam: não, de modo algum se assemelha. Já começa a dar uma dica por aí. Não sendo uma só para todas a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Né? Uma pergunta meio que para comprovar, né? O wall check, né? E os espíritos respondem passivamente, né? Pacientemente: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Vejam que os espíritos usaram uma alegoria, né? E muito compreensível para a gente, que realmente o peixe é adaptado para o meio aquático, né? E os pássaros são adaptados para viver, né, e voar. Né? Agora, você imagina num universo onde a matéria seja de diferente natureza, né? Os espíritos também têm que se adaptar para viver lá. É isso que eles estão querendo dizer. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de este astro lhes parecer apenas com a aparência de uma estrela, né? Então, ele pegando um planeta que está muito longe do Sol, né? E é lógico que naquela época talvez não se tinha o conhecimento que se tem hoje a respeito das estrelas e das constelações, etc. Pensar então, os espíritos falam, pensar então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e nenhuma ponta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhes cabe desempenhar na Terra. Olha que os espíritos já foram além. Você está pensando que só tem o Sol como fonte de luz e calor? E também você acha que a eletricidade nos outros mundos não é muito mais do que né, o uso dela? Demais, já dissemos que todos os seres não são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica aos vossos. Já dizendo, a natureza dos espíritos, dos habitantes de outros mundos, é diferente. Por essas questões, podemos interpretar que os espíritos tentam nos ensinar que a vida existente, a vida inteligente, né, que existe em outros orbes, são diferentes e que em cada um a natureza da matéria é também diferente. Dessa forma, poderíamos compreender, por lógica... Meu filho veio trazer um presente. Obrigado. Podemos entender, por lógica, a não presença de seres vivos de natureza compatível com a nossa matéria terrestre em outros planetas. É por isso, né, que a gente deve procurar vida em outros planetas, a gente não acha. Que a gente está criando a nossa faixa de frequência material,
em outros planetas, sem descartar a possibilidade da existência de vida numa outra faixa de frequência com todos eles. Então, pelo que os espíritos falam, a interpretação que eu tenho, né, e também que se fala no mundo espírita, exatamente isso, que a vida existe em todos os lugares, em outros planetas, na Lua, no Sol, em outras constelações, etc. Essa vida tem uma frequência diferente, tem uma faixa diferente, que faz com que elas não sejam compatíveis, uma não perceba a outra, de maneira direta. Portanto, podemos até agora, por uma hipótese, compreender que a vida inteligente se espalha por todo o universo, agrupados por faixas de sintonia, em realidades que podem coexistir no mesmo espaço físico, sem que uma interfira diretamente na outra. Né? Faz sentido isso? Né? Que a gente tem essas diferenças de faixas e uma não consiga perceber a outra? Bom, tudo isso aí é o que está no Livro dos Espíritos. Tá? Vamos buscar outras fontes de informação e ver se existe uma coerência. Tá? Vamos ver alguns elementos que são extraídos dos livros de André Luiz, que é tido pela comunidade espírita como os livros mais confiáveis ou que trazem um nível de informação que são mais verificados. Até pelo que a parte médica, né, que o André Luiz trouxe, há muitos anos, muitas delas já foram comprovadas e não se sabia na época. Então, por aí dá para a gente ter uma ideia de que alguma informação ali é uma informação mais avançada do que a ciência tinha na época. Nosso lar, cidade espiritual. Essa cidade, ela está localizada, né, pela definição da literatura. Essa cidade está localizada no Rio de Janeiro, né, na terceira faixa vibratória da Terra, chamada de umbral leve. Nosso lar foi fundado por espíritos portugueses. Eu não sabia disso aí, eu aprendi. Foi fundado por espíritos portugueses desencarnados no Brasil do século XVI. Foi uma luta árdua nessas zonas invisíveis à Terra, né, invisíveis para a Terra, pela matéria grosseira, rude e incivilizada. Esse espaço geográfico espiritual, que corresponde ao Brasil, era habitado somente por espíritos indígenas, ou seja, existia um plano espiritual que fica perto do Brasil, perto do Rio de Janeiro, onde era habitado por indígena e começou a ser habitado por portugueses desencarnados. E ali teve uma guerra entre eles, uma batalha por algumas coisas. Que foram espíritos indígenas desencarnados nesse país, com suas construções infantis e suas mentes rudimentares, ou seja, muito próximo do que foi aqui. A coisa continuou lá. Faz sentido que a gente morre e não muda muito a nossa realidade? É isso que a gente aprende, né? Então, isso, de certa forma, corrobora aí para a explicação sobre o que é a cidade do nosso lar e como que foi fundada. E continua, enquanto os portugueses encarnados colonizavam o Brasil por terra, os desencarnados o colonizavam no espaço. Ou seja, estava tendo uma colonização aqui, mas muita gente morria, e aquela realidade passava para esse plano espiritual que hoje chama nosso lar. E eles colonizaram esse espaço, criando a cidade do nosso lar. Logo após a fundação do Rio de Janeiro, isso aconteceu, em 1º de março de 1565. A cidade do nosso lar é fundada e podemos considerá-la como sendo a capital dos espíritos, visto que foi a primeira cidade construída de maneira planejada. E faz muito sentido, né? Porque os portugueses chegaram, mas não chegaram no Rio de Janeiro. No Brasil ou a primeira na Terra? No Brasil. Chegaram, os portugueses chegaram, e começaram a desencarnar, e ali eles também, de certa forma, levaram a civilização para essa colônia, né, de desencarnados. Essa é a explicação que se tem. O livro do Nosso Lar foi escrito em 1943, pelas mãos laboriosas de Chico Xavier, ditado por André Luiz, médico que residiu no Rio de Janeiro. E a população dessa colônia, na época, era em torno de 1 milhão. E hoje, o Nosso Lar aproxima-se de 15 milhões de espíritos. Só uma curiosidade, aonde você ficou a fonte dessa informação? Isso aqui foi tirado da literatura do Chico Xavier. Tem uma explicação sobre o Nosso Lar,
E de onde veio o nosso lar. Foi passado pelo próprio André Luiz, porque eu nunca tinha lido. Eu não sei se foi passado pelo André Luiz, mas foi passado por um grupo espírita que estudou a obra de Chico Xavier e trouxe essas informações. Estou colocando vocês como curiosidade, tá? Mas é interessante. Isso, Para mim fez sentido o fato de que se existe realmente, né? Estou colocando como hipótese, se existe uma colônia espiritual Nosso Lar, que também uma outra hipótese é que isso daqui, o livro Nosso Lar, é uma ficção que foi baseado em alguma realidade, mas se uma colônia espiritual existe, ela seria exatamente assim, porque a gente tem que, de certa forma, desencarnar e a gente não vai mudar muito como quem nós somos, e o que nós pensamos, e como pensamos, e o que nós criamos. E tem que haver um início para tudo, né? Isso, exato. Parece que dá para notar também que as colônias espirituais evoluem, né? Porque o nosso Sim. E vai entrar mais em detalhes aqui. Então, outras definições, né? Isso foram tirados de sites espíritas, tá? O que são as colônias espirituais de acordo com a compreensão espírita? São cidades espirituais que abrigam temporariamente espíritos desencarnados. Elas são semelhantes ao mundo material, com casas residenciais mobiliadas, ruas, praças, jardins, árvores, flores, animais domésticos, pássaros, borboletas, rios, veículos para transporte, escolas, teatros, bibliotecas, hospitais, computadores, televisores, instrumentos musicais, etc. E aí? Deixando isso de lado um pouco, tá? Porque se eu lesse isso aqui há um tempo atrás, eu ia ficar meio assim, por desconhecimento, talvez eu ia ficar meio, será que é assim mesmo? Mas só uma informação, para a gente guardar aqui, reserva ela, vamos ver se faz sentido. Por isso que a gente faz essa análise crítica. Né? Em algumas colônias, como por exemplo o Nosso Lar e São Sebastião, que é uma outra colônia brasileira, sobre o Brasil, também há fábricas para a preparação de alimentos, roupas e artefatos em geral. Tá? Então, existe uma vida lá, como se fosse uma vida aqui. As colônias espirituais são habitadas por homens, mulheres e adultos, jovens e crianças, que já deixaram seu corpo físico, e esses espíritos desencarnados, assim como os encarnados, têm suas atividades como trabalho, estudo, lazer. E a grande maioria desses espíritos estão se preparando para a reencarnação, enquanto uma minoria estão se preparando para uma ascensão a mundos mais evoluídos. Tá? Isso é um conceito, né, que os espíritas têm, né? Não o Rodrigo, peguei isso aqui de sites espíritas, sobre o que é uma colônia espiritual, onde fica, como que funciona, etc. e tal. Para cruzar aqui com os dados dos espíritos do Kardec e com o que Jesus falou. Tá? Vamos ver alguns outros lugares que são relatados em literaturas espíritas, reuniões mediúnicas, etc. Tá? Umbrais. Umbral é usado no doutrina espírita para designar, na obra do Espírito Nosso Lar, né, que foi um termo trazido pelo André Luiz, o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na vida na Terra. Essa parte aqui é um risco, porque é uma conclusão, para mim, uma conclusão sobre a tal da punição e do mérito e tal. Vamos refazer essa frase com um contexto espírita mais condizente, né? É um lugar onde passam espíritos que estão ainda em fase de aprendizado, errando e acertando, e compatível com o seu estado mental, né? Sem falar que aproveitou a vida na Terra, porque ninguém deixa de aproveitar, né, a encarnação. Talvez não aproveite da melhor maneira possível, mas não deixa de aproveitar. Descrito por diversas comunicações, né, os umbrais, através de psicofonias e psicografias, o umbral não se trata de um local único, mas de uma realidade mais ou menos perturbada. Quando eu falo mais ou menos, alguns lugares mais, alguns lugares menos, onde as mentes em sintonia plasmam experiências de dor e sofrimento também mais ou menos severas, dependendo da sua faixa vibratória. Obrigado. Então, o umbral, ele tem, segundo a conceituação, né,
O umbral, na verdade, não é um lugar único, mas são lugares onde os espíritos de mesma sintonia se reúnem e ali eles sofrem mais ou menos em função das suas perturbações. É muito comum a descrição de uma interação, essa parte é interessante. É muito comum a descrição de uma interação entre espíritos que habitam numa mesma faixa vibratória, ou seja, existe uma interação desses espíritos que estão juntos numa mesma faixa vibratória, havendo uma organização hierárquica entre eles, né? Isso tem muito relato de reunião mediúnica, de literatura, onde, em casos de baixíssimos padrões vibratórios, espíritos de baixa moral maltratam espíritos que têm menor poder psíquico, né? Então, é muito comum a gente ver na literatura espiritualista e espírita fatos desse tipo, né? De maneira semelhante com as barbaridades que nós temos aqui no plano físico, seja em presídio, seja durante as guerras, onde a gente vê torturas, ou seja, as coisas são exatamente iguais aqui, talvez um pouco mais até severas, né, em função da concentração de espíritos de baixa moral, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Em outros níveis de vibração não tão baixas, né, temos instituições socorristas, as colônias espirituais, que servem para a continuidade da educação dos espíritos. Bom, essa é a definição que eles falam do umbral. Um ponto importante a destacar aqui é que tanto no plano físico como no plano espiritual, imediatamente após o desencarne, não temos acesso a estados de consciência extremamente elevados. Continuamos num padrão similar ao que tínhamos aqui. Isso é uma coisa que para a gente faz bastante sentido. Ninguém morre e vira santo, tem uma frase assim. Fazendo um paralelo entre as faixas do umbral e o que chamamos de plano físico, podemos estabelecer como hipótese que o plano físico é, na verdade, uma das faixas do umbral. Faz sentido? Nós estamos, né, moralmente falando, nós estamos ali no meio do umbral nosso lar e o umbral mais baixo, nós estamos ali. O sofrimento aqui, e a evolução, e a tecnologia aqui, não é tão avançado quanto esse, né? Mas é um pouco mais do que esse. É uma faixa. Faz sentido? Não, para mim Uma não. hipótese. Não, para mim não. Porque você começou falando que o umbral seria para o resultado do que você fez na Terra como espírito encarnado. Sim, então, seria um lugar que você habita como um espírito desencarnado. Não. Muito bem, gostei dessa explicação. Gostei disso aí. Então, continuando, né? Coloquei isso como hipótese para a gente dizer se a frequência está ali no meio. Então, nesse plano físico, nós vivemos, aprendemos, sofremos e temos momentos de felicidade. Fica situado entre os chamados umbrais inferiores e umbrais superiores, né, como eu mencionei. No entanto, e aí vem o comentário do Alan, muito bom, não temos notícias de que em outros níveis do umbral um espírito entra através da encarnação. Você já ouviu falar em algum lugar que o espírito nasceu no umbral ou nasceu numa colônia espiritual? Então, essa é uma diferença importante, certo? E sim, após o desencarne. Então, tem que ter uma diferença. Embora as frequências sejam ali entremeadas. Quando você nasceu, você desencarnou. Encarnou como um bebê. Isso, num corpo. Isso nos sugere que o chamado plano físico possui uma finalidade diferente dos planos espirituais. O plano físico tem uma finalidade, o plano físico tem uma finalidade diferente. Ele tem uma diferença muito importante, que é a encarnação. Certo? E embora as frequências estejam ali entre elas, né, entre os umbrais, o plano físico tem essa diferença que é muito importante. O que então justificaria aceitar a afirmação dos espíritos sobre a pluralidade dos mundos habitados, né, aonde você entra através da encarnação, onde você nasce.
independente das matérias, da natureza das matérias e de como as coisas são, a gente deveria entender que existem outros planos onde existe a reencarnação, certo? E a reencarnação não é uma especificidade da Terra, e sim dos mundos habitados. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Será então que ao reencarnar, um espírito que anteriormente deixou o plano físico, né, ele já estava no plano físico, e aí ele deixou o plano físico, ele vai reencarnar. E ele passou, quando ele estava no plano espiritual, ele passou por níveis do umbral, né? Será então que, uma vez que as suas faixas vibratórias não são mais compatíveis com o plano físico, eles reencarnam de outros órgãos? Faz sentido? Né? Temos relatos, vamos ver se nós temos indícios em algum lugar que fala isso. Temos relatos que isso acontece exatamente dessa forma, e que existem planetas mais ou menos evoluídos que a Terra, e que seriam destino para espíritos que já adquiriram um maior grau evolutivo, ou que, ao estacionarem, não são mais compatíveis com a Terra, que seriam os degredos. Ou seja, o que a lógica nos traz é que, se você vai reencarnar, mas você já não está mais naquela faixa de frequência compatível com a Terra, você vai para um outro órgão. Como isso acontece, eu não sei, mas assim é descrito em diversas literaturas. Tá? E isso não acontece, até para esclarecer para quem está ouvindo, não é uma coisa de uma encarnação para outra. São períodos muito grandes para o nosso tempo atual. Porque a gente tem como o período, eu diria para você que é normalmente longo, assim, porque nós damos passos pequenos, né? Nada impediria que a gente desse um passo grande se não faltasse o quê? Vontade. Uma das perguntas dos espíritos, né? O que faria um espírito dar um salto grande? E os espíritos respondem, muito simples, vontade, né? Bom, enfim, mas nós estamos começando a ligar os elos agora, né, para formar essa conta. Até agora, então, eu relatei apenas informações que são obtidas através das comunicações com os espíritos, sejam informações ditas por Jesus, né, que é um espírito extremamente evoluído que passou por aqui, sejam respostas ao Kardec, sejam respostas que o Chico Xavier trouxe, do André Luiz, mas eu só comentei sobre informações, tá? Vamos ver o que a ciência, vamos cruzar agora com dados da ciência para ver se faz sentido alguma coisa isso daqui. Ou nós estamos simplesmente aqui por um dogma espiritualista, falando uma série de coisas que são dogmáticas e que não têm vínculo nenhum com a realidade que a gente pode observar. Vamos traçar isso. Vamos buscar, então, na ciência experimental, baseada em pesquisa, dados, estatística, se existe uma probabilidade de que algo seja condizente com essas informações que nós falamos. Voltando às tais das EQMs. Por que eu falo tanto das EQMs? Porque é uma das maiores evidências científicas que nós temos, né? E também as viagens astrais. Experiência de quase morte. Desculpa, não traduzi. Diversos relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte ou que possuem a faculdade de terem experiências extrafísicas, geralmente acontece durante o sono, mas eu vou relatar um caso que não é durante o sono. Eu fiquei sabendo essa semana. Luanos também. O que acontece, né? O que a gente observa, estatisticamente falando? Isso aí tem pesquisa. E são feitas pesquisas com pessoas que não têm religião, que desconhecem o mundo espiritual, que desconhecem qualquer doutrina. Tá? São pessoas céticas, são pessoas de religiões que até acreditam que isso não existe, né? Que não existe mundo espiritual, não existem essas coisas. E o que se tem de dados é o seguinte: a possibilidade desses espíritos, essas pessoas que estão, de certa forma, temporariamente fora do corpo,
seja por uma EQM ou seja por um desdobramento, né, uma viagem astral, como é o nome popularmente conhecido, nós espíritos chamamos de desdobramento, essa possibilidade de vagarem pelo plano físico, né, relatando verem seus próprios corpos dormindo, outros cômodos da sua própria casa, ou ainda de irem a lugares conhecidos do próprio plano físico, né? Saírem de casa e irem, por exemplo, na rua, onde moram, ali perto do bairro onde moram, e presenciarem alguns acontecimentos enquanto o seu corpo permanece lá, na cama ou no leito do hospital, e essas pessoas ficam vagando, né, ao redor. Isso é uma constatação científica. Isso acontece muito. Uma outra constatação que também acontece. Essas pessoas, elas saírem dali e irem para lugares diferentes, em planos que não são muito parecidos com o plano físico. São um pouco diferentes do plano físico. Trocando, por vezes, informações com outros seres. Sejam eles entes ou amigos que já desencarnaram, ou ainda seres com aspectos diferentes e mais ou menos evoluídos. Seres que têm formas de fera, ou seres que têm formas mais angelicais, né? Iluminados, que emitem luz, etc. Isso é também estatisticamente relatado por várias das pessoas que tiveram aqui. Descrevem geralmente um grande sentimento de paz e amor que não conseguem colocar em palavras, né? Em alguns casos. Em outros casos, uma grande perturbação. Então, a gente está vendo aqui que esse plano espiritual está batendo exatamente com o que foi explicado pelos espíritos. As pessoas, quando desincorporam, seja momentaneamente ou não, definitivamente, elas vão para lugares compatíveis com as faixas de frequência, que podem ser um pouco mais elevados, um pouco mais degradados em relação ao plano físico, né? Mais perturbados, e bate exatamente com o que nós falamos antes, que seriam os níveis do umbral. Nós temos também os psíquicos, né? Que é aquele que chamam de psyche, né? Nos Estados Unidos, que são pessoas que têm essa faculdade, né? E o treinamento para fazer isso, que elas conseguem se ausentar do corpo durante um transe e podem ir visitar lugares, presenciar coisas, ver coisas, né? E muitas vezes essas pessoas são usadas pela ciência e até pela parte de forenses, né? Forense, né? Elas são usadas para ajudar a desvendar crimes de rapto, crimes de pessoas que desapareceram e morreram e a pessoa acaba achando aonde foi assassinado, coisas que a polícia já não tem mais como investigar. E vão atrás, né? Existem vários casos disso daí, pessoas que fazem isso, né? Então, as pessoas conseguem, por algum tipo de sentimento, emoção, flashes, elas conseguem ver coisas. Teve até um caso interessante que eu vi de uma mulher que fazia isso, e ela conta como que foi o caso. A pessoa foi sequestrada, e a polícia investigou por meses, não achou, procuraram ela, e levaram roupa da pessoa, tal, não sei o quê, e ela começava a ver flashes de lugares. Ela falava, estou vendo flash assim, é uma estrada, tem uma placa assim, tem uma coisa assim. E a polícia foi através dessas informações e chegou na casa onde a pessoa estava escondida, né? Só através então esses psyches, eles têm essa capacidade, né, de se ausentar e ver essas coisas. E nós temos os médiuns que durante o transe mediúnico também, que não é muito diferente dos psyches, né? Eles conseguem visualizar lugares e se comunicar com outras formas de inteligência, trazendo informações que eles não tinham, né? É muito comum o médium, durante o transe mediúnico, falar coisas que ele não sabia, né? Que ele não tinha nem a condição de saber. Um dos maiores exemplos que nós temos é o próprio Chico Xavier. Ele não tinha aquele conhecimento médico que o André Luiz tinha. Então, não tinha como ele relatar com um grau, nem a ciência tinha, né? Alguém pode falar, mas ele deve ter estudado o livro de medicina. Mas a medicina não sabia. E ele veio e trouxe, e depois constatou-se que era verdade. Ou seja, como que o Chico Xavier
que era uma pessoa que acho que não chegou a cursar, foi até a 4ª série, se eu não me engano, tinha condição de inventar uma história e depois essa história ser confirmada pela medicina, que na época nem sabia, né? Então, são casos que mostram que a gente tem essa experiência, né? Que a gente pode sair do corpo, que a gente tem como se comunicar com esses espíritos, satisfazendo as exigências para a gente validar, se não tudo, uma grande parte do que os espíritos nos ensinaram. Ao a gente colecionar essas informações e processarmos pelo filtro do bom senso e da lógica, nós podemos levantar algumas hipóteses sobre a localização e o modus operandi do mundo espiritual. O plano, primeira constatação, talvez como hipótese. O plano espiritual não possui um local pré-definido, e é sim o resultado de uma combinação de fatores, que são sintonia das consciências, que nele se manifestam, aparentemente possui uma localização espacial que gravita ao redor do mundo físico, em função também da sintonia que rege tal mundo. E aí eu queria fazer um desenho aqui, obrigado, deixou o quadro branquinho também. Ficou meia hora então. Então, o planeta Terra, né? O planeta Terra, ó. Tá? Não sei que continente é esse, talvez seja o Pangea. Nós vivemos aqui, né? No físico, nós vivemos em cima do planeta Terra, certo? Na próxima. O que a gente observa, tudo isso que a gente criou, né? É que existem níveis ao redor do planeta Terra, onde se situam as colônias espirituais. Por que elas estão afastadas do planeta Terra? Elas são imateriais. Independente disso, mas por que ela tem que estar aqui? Por causa da frequência. Não sei, então só uma observação. Isso aqui é o que sugere, tá? Eu imagino que o pensamento tem força e forma uma camada em volta do nosso planeta. Se a colônia tem diversos trabalhos, um deles de educação, de resgate, e outras coisas, eu acho que talvez a influência da vibração terrena pudesse atrapalhar o Magnetismo, talvez, força da gravidade, né? Espaço-tempo, aí tem que entrar aí numa série de teorias. Mas estou só falando que isso aqui é o que parece ser o que relata. Porém, existem níveis do plano espiritual que estão dentro do planeta, de acordo com os relatos. Ou seja, dentro do planeta Terra, mais densos do que esse nível. Por exemplo, quando o André Luiz foi, ele relata que ele foi para dentro da Terra. E lá dentro da Terra, ele não estava sufocado por terra. Entendeu? Era uma outra realidade, uma outra faixa de frequência, porém mais central. Não, é inferior. No caso, aí, o que sugere a literatura é que as frequências inferiores ao plano físico, elas estão mais para dentro do planeta. Tá? Isso só como uma observação do que está lá. Não estou falando que é assim. Eu não sei se eu tive o mesmo entendimento. Eu falei muito sobre isso, o entendimento é um pouco diferente disso, mas também não significa que eu seja certo ou errado. Sim. Estou falando são camadas que cercam o nosso planeta de forma vibratória e não tem nada a ver com a questão do corpo físico da Terra, né? Com a esfera Terra, a composição que a gente conhece cientificamente. Mas sim, ao redor, você vai ter essas camadas de vibrações que pode ser até que elas sejam, como é que fala? Uma sobrepostas, mas mentalmente, vibratoriamente, elas são de níveis diferentes de vibração. E não tem nada a ver com o corpo físico da Terra. Esse é o entendimento que eu tenho. Entendi. São das dimensões. O que a gente lê, muitos deles têm essa menção, né? Que as colônias elas estão sobre a cidade tal, sobre a cidade tal, e os umbrais mais pesados, eles estão dentro da Terra. Tem diversas literaturas que falam isso. Mas isso é uma curiosidade, isso não faz a mínima diferença. Até essa ideia de estar fora da Terra, porque quando a gente desencarna, a gente ainda tem essa ideia de se a gente ficar aqui dentro da Terra, a gente vai ficar batendo na Terra.
Então não dá para a gente ficar. Então eles põem essa situação de que está lá um plano que está fora da materialidade. Eles falam, eu sou material, então eu não estou ali. Tanto que quando você sempre pensa por isso, já está aqui, né? Quando o próprio ele viaja para casa. Mas, enfim, até isso aqui para mim faz sentido, talvez seja uma alegoria para fazer sentido para nós, né? De que a Terra, na verdade, ela só é matéria para a gente, né? E talvez em outros estados de consciência, eles nem percebam essa matéria, né? Então, só uma curiosidade. Outra coisa que a gente constata é que existe uma relação de interdependência, né, com este mundo físico, os planos espirituais e o mundo físico, que mantém as consciências, de certa forma, atraídas umas às outras, até que, provavelmente, em uma expansão dessa consciência, quando nós conseguimos expandir a consciência e evoluirmos, a gente consiga, né, se desvincular dessa bolha psíquica, que é o que hoje a gente chama de Terra, mas pode ser, para a definição, talvez, do espírito elevado, tem outro nome, né? E é uma bolha psíquica, onde existem diversas faixas de vibração, convivendo em diferentes, mas no mesmo espaço físico, vamos dizer assim. E que outra coisa que também a gente constata é que essa expansão é uma coisa, isso é interessante, essa expansão aqui, seja para fora, né, da órbita da Terra, ou seja em outras dimensões, mas que essa expansão ela está muito relacionada a gente colocar em prática aquilo que o Cristo nos falou. De uma maneira totalmente desvinculada de pieguismo. Né? É o amor na sua maior essência. Desapego total ao nosso ego, às nossas vaidades, ao nosso egoísmo. E uma vez que a gente entende o que é isso, que a gente talvez só tateie essa compreensão, uma vez que a gente entende, coloca em prática, a gente consegue ascender. Bom, outra constatação, está acabando já. Que seres extrafísicos não estão presos a essa esfera psíquica que a gente representou aqui, né? E seres extrafísicos que estão mais elevados conseguem visitar. Eles conseguem vir e visitar tanto os níveis do plano espiritual quanto o plano físico. Eles conseguem vir e visitar a gente, tá? Inclusive, conseguem reencarnar no nosso plano físico. Isso é uma constatação também hipotética. E que os seres que fazem parte dessa esfera psíquica conseguem apenas, com a ajuda dos seres mais evoluídos, se ausentar temporariamente dessas bolhas psíquicas, para receberem alguma informação ou instrução, até que possam, por seu turno evolutivo, né, por sua vez, fazerem isso por conta própria. Então, o ser que está aqui hoje, através de uma experiência momentânea, ele consegue sair e presenciar alguma coisa em outra faixa vibratória e depois ele volta, né, para trazer o conhecimento do que ele viveu. Isso também é muito comum a gente ver em reunião mediúnica e em outras experiências, né, da prática mediúnica. E a conclusão mais dura que eu tirei do tema que eu estudei, e seja porque nós estamos satisfeitos ou acomodados com essa realidade psíquica desse plano, nós deixamos de nos esforçar mais para colocarmos em prática os ensinamentos que bem conhecemos para nos desapegarmos de nossas mazelas egocêntricas em prol do amor que nos permitiria a liberdade e a expansão de nossa consciência em direção a mundos mais felizes. Simples assim. Por que as pessoas estão satisfeitas ou acomodadas? Zona de conforto. Não conseguem abrir mão dessas mazelas. Devido ao quê? Dificuldade. Falta de vontade, basicamente. Você tem o nível de desenvolvimento. Isso não seria, então, parte da lei de Deus? Não, que Deus errou, então? Se existe um mecanismo, né? Mas se você vê que tem pessoas que estacionam e aí de vez em quando até elas saem daqui e vão para orbes menos evoluídos para continuar o seu desenvolvimento, tem pessoas que ascensionam ao mesmo tempo,
e nós temos o tal do livre-arbítrio, não é a lei que nos impõe isso. A lei simplesmente reage ao que nós fazemos. Então, e a gente deixa de fazer isso mais rapidamente por falta de vontade. É simples, porque a gente não Por falta de vontade. Isso, a gente escala isso aí na nossa encarnação. É mais natural, né? Estatisticamente é mais normal a gente fazer isso step by step. Porque isso é uma coisa muito difícil de colocar em prática. Aquela história, é simples, mas não é fácil. Falta de vontade para simplificar, né? Porque, na verdade, cada um passa por experiências que causam essas... Foi isso que eu quis dizer, porque não é que... Senão pode parecer ou sugerir que Deus errou e criou espíritos imperfeitos. Mas nós somos exatamente aquilo que Deus criou. Simples e ignorantes. Exato. E a gente evolui... Nós não fomos criados perfeitos. Exato. Mas a gente evolui na velocidade mais rápido ou mais lento, exatamente como Deus espera que a gente faça, porque Ele criou a gente. Então, Ele sabe que uns vão evoluir mais rápido e outros vão evoluir mais devagar, no meu entendimento. Mas isso é uma coisa que está muito mais no seu controle do que na lei de Deus. Sim. É isso que eu estou dizendo. A gente só não vai mais rápido porque a gente não consegue, porque a gente não consegue se desapegar, entendeu? Se a gente tivesse essa consciência de que eu sei que eu não sou intelectualmente super desenvolvido e nem moralmente desenvolvido, mas eu quero muito ser. E a gente colocar em prática tudo isso, a gente consegue ir mais rápido. Consegue. Mas vai mais devagar porque quer também. Exato. Isso. Sim, mas o que está na nossa... É isso que eu falei, seja porque nós estamos satisfeitos ou acomodados, ou até por ignorância, né? Se pegar um ser mais primitivo, é por ignorância. Ele não tem acesso a essa informação que a gente tem hoje. Sim. Mas uma pessoa que tem acesso a todos os ensinamentos de Jesus, né, que trouxe para a gente, e todo esse monte de filosofia que a gente fica falando aqui, mas a gente não coloca em prática, a gente está satisfeito ou acomodado. Só pelo fato da gente saber que a gente não regride, concordo com essa conclusão. Só pelo fato da gente saber que a gente não regride, isso já é um negócio que você faz. Se você correr hoje um metro, você foi para frente, certo? Se você correu hoje também 5 metros, também foi. Sim, vamos devagar. Mais esforço. A gente, isso que eu estou falando, a gente está satisfeito com esse ritmo, entendeu? Tipo, deixa, a gente tem um monte de oportunidade. E é verdade, a gente tem um monte de oportunidade. Nunca vai acabar. As oportunidades nunca vão acabar, entendeu? Então a gente define o nosso próprio ritmo, né? É isso. É isso. E Deus aceita, porque Ele criou a gente e Deus te livre-arbítrio. Vai no ritmo que você quiser. Isso. Ele vai continuar esperando a gente. Então, cada um vai no ritmo que Ele consegue. sabe quando a gente vai chegar. Exato. Ele não está impaciente. Exato. Bom, gente, hoje esse debate é mais para a gente refletir um pouco sobre o tema. De forma alguma encerrar esse tema por aqui, pelo contrário, né? Talvez até abrir mais perguntas. Mas porque a gente faça esse exercício, né? Da gente questionar e buscar elementos e tal, para a gente poder sedimentar esse conhecimento na nossa alma, de forma com que a gente ponha isso em prática, né? E não só fique pregando algo que na hora do vamos ver a gente esquece. Fala, não é assim não, entendeu? Não pisa no meu calo, né? Então, é mais ou menos por aí. Obrigado a todos que assistiram até agora, paciência. E se tiverem perguntas, tem pergunta. Eu queria escapar, mas não deu. Na verdade, não é bem uma pergunta, acho que são 2 tópicos que eu queria tocar aqui, que não é para a gente conversar aqui, porque vai estender demais, mas eu acho que vão poder ser trabalhados em outros temas. Primeiro, quando você definiu o plano espiritual, né, essa visão do plano espiritual, acho que para todo mundo que está assistindo, tem que deixar isso claro. Isso é uma parte do plano espiritual, uma visão do plano espiritual. Se a gente for, eu estou falando tudo dentro da própria doutrina espírita, né? Se você for pegar a origem da gente como espírito, né? O início de tudo são outras jornadas, outras é muito longe para nossa compreensão. Exato, muito longe. Isso seria um tema para mais uma outra palestra. E aí a origem mesmo da gente como espírito, e não esse plano espiritual que a gente está falando agora, onde você tem o desencarne e o encarne que a gente conhece, né? A encarnação que a gente conhece.
E o outro ponto, que a isso veio quando você estava falando, exatamente o tema de extraterrestre, né? Será que os extraterrestres não somos nós mesmos em outros planos? Né? Nós mesmos, quando eu falo seres humanos, Já foram planos, seres humanos. em outras dimensões que tentam. Então, aí já é mais um outro tema legal para se abordar, e isso é abordado dentro do Espírito também. Né? Conceitos que vão expandindo esse universo que, pelo que a gente conhece hoje pela ciência, ele é infinito. Seriam os extraterrestres espíritos. São, né? Mas assim, de quais... O Ricardo também mencionou esses dois aspectos aqui. Dá para a gente extrapolar dos dois lados, né? Tudo bem, a gente está falando do mundo espiritual aqui no nosso nível humano, né? Mas o ser humano, ele está habitando a Terra agora, faz pouco tempo. Nós viemos de uma escala evolutiva onde a gente não era nem considerado pela ciência como ser vivo ainda, né? Nós éramos átomos, né? Os espíritos, de forma geral, eram átomos. E nós estamos caminhando para o que a gente acha que um dia vai ser a fase angelical. Então, existe uma vastidão de coisas a serem exploradas, só que quanto mais longe a gente vai, menos a gente consegue compreender e ter indícios, elementos que a gente consiga, de certa forma, comprovar, né? Então, o tema de hoje foi mais para a gente falar da nossa situação, da roda de Sansara, apenas. Roda de Sansara. Tem mais perguntas? Bárbara. A gente podia dizer aí, sem sair da Terra, a gente podia dizer que a Terra, né, ela está na vibração, desde o umbral mais inferior que a gente tem no plano espiritual, até o nosso lar mais elevado que a gente tem aqui dentro. A gente podia dizer que a vibração da Terra é essa aí? Esse aqui é um umbral menos elevado, esse aqui é a colônia espiritual mais elevada. Vamos dizer assim, esse quer dizer? Só falando de Terra, você sabia o que tem, mas podia dizer isso? Sim, uma vez que, para esses umbrais, os elementos que compõem ele vêm da Terra? Da Terra numa outra faixa de frequência. Sim, Não, além aqui, você é um cara antes do hidrogênio e depois do... Não, estou falando só de espírito, desencarnado. O umbral mais inferior que tem, os espíritos que estão lá, que tem aquela vibração. E os espíritos que tem nos mundos espirituais aqui perto da Terra, faz parte da Terra, tipo o nosso lar, e até elevado mais que o nosso lar, que você falou que ele evoluiu. Sim. Nós podemos dizer que a vibração da Terra está dentro desse umbral menor até esse umbral, até esse nosso lar maior. Então, eu falei que em termos de faixa de moral, sim, porque nós estamos não tão evoluídos quanto algumas colônias, mas mais evoluídos que alguns umbrais inferiores. Porém, tem essa diferença que o Anas levantou, que é fundamental. O plano físico é o único que se entra através da reencarnação, né? E os planos espirituais se entram após o desencarne. Então, existe essa diferença que tem que ter uma finalidade diferente, né? Que eu não sei explicar exatamente qual é, além do que a gente já fala de o plano físico é para você colocar espíritos de diferentes níveis, para trocar experiências, né, através do sofrimento, da alegria, da dor, etc., e evoluir como uma sociedade, né, que é a função do plano físico. Mas o que mais, né? O que mais é o plano físico? Né? Por que a gente tem que entrar como uma reencarnação? Pegando um corpo que, provavelmente, pelo que nós tentamos deixar como hipótese a palestra passada, um corpo que também é composto por seres espirituais em escalas menos evoluídas, né, que são as células, etc., né? Por que nós precisamos dessa colônia chamada corpo físico encarnado, ser humano encarnado, para evoluir no plano físico? O véu do esquecimento. O véu do esquecimento, que é uma das coisas mais importantes que o mundo espírita fala. E é importante porque a gente vem aqui como se a gente tivesse uma nova oportunidade de deixar para trás um pouco nossos desesperos, os nossos traumas e tal, e ter a oportunidade de tentar de novo, né? Como se tivesse uma nova chance de fazer a prova, né? Por isso chama de mundo de provas e expiações. Mas existe mais coisa do que isso. Por que tem que nascer? Entendeu? Por que nós temos por que tem que ter essa associação? E quando a gente morre, a gente tem um corpo no mundo espiritual, de acordo com o que a gente conhece, tem um perispírito, que também é composto por células perispirituais,
E são também seres, né? Então, tem um monte de coisas que a gente precisa continuar estudando. E é por isso que é importante a gente trazer tudo que a gente sabe, as comprovações, e tentar fazer esses links, né? Para a gente ver se a gente consegue dar um passinho ali a mais, né? E não ficar só no é assim porque é assim, entendeu? O que alguém falou. Porque é difícil acreditar no que as pessoas falam. Não, eu achei legal as informações que você trouxe, né? E bacana, obrigado pela palestra. A única coisa que eu não consegui concordar foi a conclusão da palestra, que a gente não evolui mais rápido porque a gente não quer ou está acomodado. E se fosse, no meu entendimento, se fosse isso verdade, a gente estaria condenando a população inteira mundial a uma condição de inferior de espíritos preguiçosos. Sendo que, se fosse esse o caso, Deus teria errado. Se todo mundo numa sala de aula falhou na prova, o erro é do professor. Um ou outro vai ser ótimo, outro vai ser ruim. Na média, todos eles vão... Mas não é isso que acontece? Vão seguir como tão bem quanto o professor foi capaz de ensinar. Sim, mas não é assim que acontece. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na conclusão da palestra, você disse assim, por que a gente não evolui mais rápido? Ou por conformação, ou porque a gente está satisfeito. Isso é preguiça. Então, mas quando eu falo a gente, estou falando nós que estamos aqui ainda, em pleno 2022, vivendo um mundo onde acabou de sair uma pandemia e agora tem uma guerra. Isso. Entendeu? Do tipo assim, exemplos de poxa, todo mundo que tá muito por que melhor? o Gandhi foi embora? Por que aquele médico lá, famoso no mundo espírita, o tal do Bezerra de Menezes, foi embora? Porque eles tiveram vontade de fazer. Sim. Por que o Chico Xavier fez tudo que ele fez, sofreu tudo que ele sofreu, fez a obra dele inteira e expandiu a consciência dele? Porque ele teve vontade de fazer. Então, é muito difícil. É muito 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que talvez colocando... Não, existem muitas pessoas que vão rápido. Claro. Independente de crença, independente de... O meu único comentário é uma visão que talvez não traz o pessoal não empolga o pessoal para continuar. Você acaba é justamente assim, o contrário. Você é um preguiçoso. Não, é justamente o contrário. Eu estou dizendo assim, é possível ir mais rápido. Basta a gente ter disciplina e força de vontade, só isso. Eu entendo dessa conclusão as coisas pequenas, por exemplo. Não é que do nada a gente vai virar um santo e começar a fazer caridade, abdicar de tudo. Mas quantas oportunidades não passam por nós de ajuda e a gente desperdiça? É isso. Eu acho que tentando pegar isso, é assim que eu vejo. E outra coisa a gente não sabe quanto tempo Jesus demorou para chegar no ponto que ele chegou. Gandhi, Chico Xavier e todos os outros. A gente não sabe, não tem nenhuma informação para a gente dizer que eles estão ponto fora, né? Quantas encarnações eles demoraram. O que você pode fazer não é pelo que ele fez, mas o que dá para ser feito. Termina o dia e pergunta assim, podia ter feito mais? A resposta para mim sempre foi, podia. Mas eu entendo, Wallace, porque quando eu cheguei a essa minha conclusão aqui, eu até notei, conclusão mais dura que tirei ao estudar esse tema. É o de que realmente a gente está nesse nível que nós estamos aqui, a gente podia estar mais acima ou podia estar mais abaixo. E não foi imposto esse ritmo para a gente escolheu esse ritmo. Entendeu? É isso que eu quis dizer. A gente escolheu estar aqui agora, através das consequências dos nossos atos. Hoje que nós temos uma compreensão disso um pouco melhor, talvez nas outras encarnações nós éramos mais ignorantes, né? Mas hoje que a gente tem esse conhecimento, o que impede da gente começar a acelerar? Nada. Só a nossa natureza humana. Só a nossa falta de vontade. Só a natureza humana. Sim. Exato. Sim. Então, é por isso que a reforma íntima é justamente a gente, através da razão, desenvolver as coisas que vão anulando a nossa natureza instintiva. Entendeu? E aí a gente vai expandindo o quê? A consciência. Entendeu? É isso que a gente precisa ter força de vontade. Meu ponto é esse. Sim,
Eu concordo com você. É só Não, a valeu, mensagem debate. final que Foi difícil. Foi difícil para eu não chegar nessa conclusão. Tá bom. Obrigado, pessoal. Vamos dar o passe, então. Eu convido a todos para participar do passe. E vamos fechar com uma prece. Obrigado. Vamos agradecer a espiritualidade que auxiliou a gente nessa noite, nos permitiu, né, esse debate interessante, essa troca de ideias, né, como nós falamos desde o início, né, a gente está aqui justamente para aprender em conjunto, né, e essas situações nos propiciam a gente refletir a respeito desse tema, do tema da reforma íntima, da evolução moral, das palavras de Cristo, né, como sendo uma referência, e fazem com que a gente tenha mais elementos para colocar em prática isso tudo que a gente aprende. Então, agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter sido, né, esse mentor que veio nos trazer todo esse conhecimento, e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da gente conseguir aprender e conseguir evoluir. Com todas as chances que nós temos, né, na nossa vida infinita, e a oportunidade da reencarnação e da busca da evolução, no ritmo que a gente achar mais adequado para a gente. Que assim seja, graças a Deus.